Quantos estão esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Eu gostaria apenas de deixar uma palavra também de meditação aos irmãos. E eu quero dizer para você, irmão, ainda há uma grande obra para ser feita. Há muitas pessoas esperando você. Há muitas pessoas. Eu vou pedir que fica só a tela no final agora. Senão os irmãos vão ficar concentrados vendo as fotos e não vão prestar atenção na palavra. Irmãos, há uma grande obra esperando por você. Eu quero que você abra a sua Bíblia, uma palavra que Deus me deu essa semana. Capítulo 4 de Neemias. Capítulo 4 de Neemias. Assentado mesmo do jeito que você está. Capítulo 4 de Neemias. Diz assim o versículo de número 14. Neemias, capítulo 4, eu vou no telão aqui porque a minha tradução é um pouquinho diferente. Diz assim: olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos nós voltamos ao muro, cada um a sua. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus servos trabalhava na obra, metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta trazia consigo. E disse aos nobres e magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. E no lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Olha por mão perto de você e diz assim: ei, irmão, a obra é grande. O que Deus quer fazer é grande. O que Deus tem reservado para você é grande. Você sabe que o nosso inimigo, o adversário da nossa alma, irmãos, ele quer nos paralisar. Ele quer com que eu e você, irmãos, paremos, fiquemos inertes, porque ele sabe a hora que você despertar, meu irmão, e a hora que você tiver consciência que o Deus que você serve é um Deus grande e temível, e que nada, absolutamente nada, se compara a esse Deus a quem você serve.
Só que o nosso adversário, ele é especialista, ele é astuto. E quando os adversários ficaram sabendo que Neemias, que era o que, irmãos? Quem era Neemias? Neemias, na história de Israel, era um daqueles que foram levados ao exílio babilônico. Agora ele está servindo à mesa de um rei persa, que havia conquistado a Babilônia. Ele era apenas um copeiro. Diga comigo, copeiro. Quando você pensa num copeiro, você pensa em alguém importante? Vamos ser sinceros, irmãos. Você pensa em alguém em posto de autoridade? Não, você pensa em alguém cuja vida, no tempo de Neemias, não valia absolutamente nada. Por quê, pastor? Porque ele era alguém que experimentava o vinho antes de o rei beber. Os reis, muitos eram envenenados, e para que ele não bebesse de um vinho envenenado e viesse morrer, então ele fazia o seu copeiro beber primeiro. Só que, irmãos, eu gosto de um versículo tremendo na Bíblia, e esse versículo diz assim: e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Uma coisa é você ser um simples copeiro, outra coisa é você ser um copeiro escolhido por Deus. Outra coisa é você ser um copeiro vocacionado por Deus. Outra coisa é você ser um copeiro cheio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Neemias sabe de notícias da sua terra, da sua pátria, e quando ele sabe, a sua pátria está com a cidade queimada, as portas queimadas, as casas destruídas, e a Bíblia diz que ele se compadece. O princípio, irmãos, de uma obra vitoriosa é você ter empatia pelos que estão em sofrimento. Deus quer usar você para salvar aqueles que estão em sofrimento. Você vê o testemunho do pastor Nelson, a mulher sai para a rua gritando, falando da sua aflição e do seu sofrimento. Ali estava um Neemias, pronto para fazer a obra de Deus. Aonde estão os Neemias aqui nessa noite, que querem dizer: Deus, eu me compadeço das almas, eu me disponho, eis-me aqui, Senhor. Neemias aceita o desafio, vai para a terra, começa a reconstrução daquela cidade. Irmão, você acha que o adversário fica feliz quando você está na brecha? Você acha que o inimigo ele fica feliz quando você se posiciona e diz: Senhor, eu estou aqui para o que deve é. Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Irmãos, quem esteve aqui ontem ouviu o pastor Adão falando: eu estou ao lado do pastor Nelson 42 anos. Só nesse ministério 34 anos. Se eu perguntar para o pastor Adão, que está sentado aqui, e dizer para pastor Adão: o senhor já sentiu vontade de sair do ministério? Eu tenho certeza que ele vai dizer: já. Já teve vontade de desistir, pastor Adão? Já, eu tenho certeza que ele vai dizer que já. Mas tem uma coisa que fala mais alto na vida do pastor Adão, que se chama honra, que se chama fidelidade. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, quando eu tenho a honra e a fidelidade na minha vida como prioridade, eu não saio do meu lugar. Irmãos, se você ler o texto bíblico aqui em Neemias, você vai ver que por várias vezes os homens daquela terra, havia alguns homens, você pode ler, é um livro pequeno, você lê aí num dia o livro de Neemias, você vai ver ali alguns personagens bíblicos.
Você vai ver alguns homens como Sambalate e Tobias, que se levantavam contra Neemias, que falavam mal de Neemias, que diziam assim: olha, irmãos, sabe quando tem as pessoas que olham para a obra que você está fazendo, estão dizendo assim: olha, se uma raposa tocar nessa construção, vai cair pelo chão. Pastor Adão, o meu tio, que já está com o Senhor, tio Ari, cunhado da irmã Ivanir, eu não me lembro quem mais estava naquele dia, eu sei que o irmão Aldo Damasceno estava naquele dia, eu não lembro se o pastor José Dário Silveira estava naquele dia, mas nós estávamos construindo a primeira igreja. Eu era um gurizão, irmão, guri é triste, irmão, tudo é festa para guri, irmão, que maravilha. Eu não tinha noção do que era começar, irmãos, para mim era tudo uma alegria, tudo era festa, carregar aterro, meu Deus do céu, oh Jesus, tudo era festa, andar de carrinho de mão, né? Ir lá ver o pastor Nelson cortar as madeiras. Ano que vem nós vamos contar essa história com pormenores. Cortar madeira lá na terra dos familiares da irmã Jussara, né, que está aqui conosco. Os irmãos do Arroio do Padre que estão conosco aqui, por favor, levante a mão. Amém. Deus abençoe, meus amados. Os irmãos do Fragata, tem algum irmão do Fragata aqui? Levante a mão. Tem algum irmão? Amém. Pestano, agora levanta metade da igreja. Não é brincadeira, irmãos. Aleluia, Deus abençoe os irmãos. Getúlio Vargas, cadê vocês? Que maravilha. Jardim América, tem algum irmão aqui, por favor? Camaquã está aqui, ó. Camaquã, não é fraco esse Camaquã, aleluia. Quem mais está aqui conosco? Cerrito, cadê o Cerrito? Olha aqui os irmãos do Cerrito. Pinheiro Machado, tem alguém aqui? Amém, Jesus. Z3 está lá em cima, lá, Z3, que lindos meus irmãos da Z3, Deus abençoe. Você sabe, irmãos, quando essa igreja foi fazer, construir esse ministério, fazer a construção da primeira igreja, aquela que apareceu aqui na foto, se puder botar essa foto eu vou pedir, Rani, consegue botar lá na galeria, aquela foto que aparece a construção, o pastor Adão pendurado lá em cima, junto com os outros irmãos, tem uma foto dessa, irmãos, era a primeira, o pastor Nelson foi com os irmãos lá, irmão Wilson está aí, eu acho que é o irmão Wilson lá atrás, lá nas terras do irmão Wilson também, presbítero Orlando, irmã Vilma está aqui também, cadê vocês? Lá, ó, lá nas terras, irmão, você não sabe, mas o presbítero Orlando e a irmã Vilma moravam na colônia Arroio do Padre, aquele tempo era colônia, tá, irmãos? Agora é município, antes que os irmãos me puxem a orelha, né? Mas naquele tempo era colônia de Pelotas. Pastor Nelson foi lá na terra dos irmãos também cortar uns eucaliptos gigante para levar para a serraria, para construir a primeira igreja. Isso, tem que voltar, volta e dá um pause aí, por favor. E aí, irmãos, nós tínhamos a recém-iniciada essa igreja. Esse tabernáculo foi construído em 6 meses. E já tinham levantado todas as colunas de madeira. E estávamos colocando, dá para colocar aí? Achou? Acho que está depois disso aí a construção. Estavam colocando a última tesoura, a penúltima tesoura, né, pastor Adão? Pastor Adão tinha ido lá preparar a penúltima tesoura para ser colocado. Aqui é onde iniciou, lá na garagem da irmã Ana e da Cleusa que está aqui. Levanta a mão, Cleusa. Na casa da irmã Ana Lopes, hoje o seu pai já está com o Senhor, irmão João, cederam essa garagem para iniciar, aqui é o trabalho do Fragata, mas Pestano, que foi construído também, mas lá o tabernáculo, a primeira igreja a ser construída, o pastor Adão estava preparando a última tesouras para serem levantadas, né, pastor Adão? Irmãos, passou um temporal, um vento sul, acho que foi, só pode, aquele minuano terrível. Pastor Adão estava no meio aqui da igreja, tem mais outra aí que está aparecendo os irmãos nas tesouras, ia ser colocado essa aqui, irmão, está lá o pastor Adão, o irmão Raul, o sogro do meu irmão, irmão Lucas, o pastor Adão está lá, ó. Ia ser colocado essas duas últimas ali, onde essa aqui e onde o pastor Adão está ali empoleirado, construindo a igreja, e ele estava lá no meio do tabernáculo, e soprou um temporal, irmãos, de vento, vindo aqui do Uruguai, irmãos, pastor Adão no meio, botou tudo no chão, irmãos,
Sabe o que aconteceu? Você está vendo esse buraco aqui da tesoura? Está enxergando? Diga amém. Esse buraco vestiu o pastor Adão. É como se os anjos do Senhor abraçassem o pastor Adão e dissessem assim: não toca no ungido não. Não toca no meu servo não. Irmão, quero dizer para você, pode vir um temporal, pode até botar a nossa construção no chão. Muitos passaram dizendo, viu, começaram errado. Deus não está nessa obra. O quê? Deus não está nesse negócio. Irmão, você não tem noção dos Sambalates e Tobia que se levantaram naquele dia, dizendo que Deus não está nesse negócio. Só que o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo é maior. Maior é o que está conosco do que o que está com eles, irmãos. Em apenas 6 meses essa igreja aqui foi concluída, irmãos. E nós entramos para dentro. Pode botar o dia da inauguração. Nosso saudoso pastor Werner Leitz, que estava conosco ali, abrindo a porta da igreja. Aqui a construção do tabernáculo, a primeira igreja que foi construída nesse ministério. Pastor Nelson já construiu muitas igrejas. Esses tempos, os irmãos da Igreja Batista, lá no Paraná, relembrando 50 anos da primeira igreja que ele construiu lá no Paraná. E aqui é a primeira igreja do ministério, então, ministério da última hora, hoje, ministério Chama Vivo. Irmãos, muitos Sambalates e Tobias querem fazer você parar. Não é porque caiu a tesoura, irmão, que nós paramos. Hoje aqui não tem tesoura de madeira, irmão, aqui tudo de ferro. Se eu disser para você que tem 8 toneladas de gesso em cima da sua cabeça, você acredita? Fica tranquilo, irmão, não vai cair. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Você pode adorar o nome do Senhor Jesus. Diga uma coisa para a tábua do seu coração: não, a obra não vai parar. Enquanto Jesus não vier, irmãos, regace as suas mangas e diga: eu estou aqui, Senhor, à disposição. Onde é que nós temos Neemias aqui dos nossos dias? Onde é que tem Neemias aqui nos nossos dias que estão dispostos a dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu vou me armar com a espada da palavra de Deus. Eu vou me municiar dessa espada, que não é uma espada física, não é uma arma física, mas a Bíblia diz assim, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pastor, e como é que eu venço as minhas lutas? Como é que eu venço as minhas batalhas? Como é que eu venço as minhas aflições? A Bíblia diz, irmãos, que as armas da nossa milícia, está na carta de Paulo aos Coríntios, diz: olha, irmão, as armas da vossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Diga aí comigo: ei, diabo! Não tenha medo do vosso inimigo, irmãos. Diga: Satanás, eu vou me colocar na brecha, e o meu general vai na frente, e por onde ele passar, eu vou atrás, e nós vamos conquistar, nós vamos conquistar, nós vamos conquistar. Aleluia! Irmão, você acha que já fez alguma coisa? Não, nem começou ainda. Eu falava para os irmãos ali no Fragata quinta-feira. Você sabia que as maiores empresas do mundo, têm os seus dirigentes, eles chamam de CEOs, é como se fosse o presidente da empresa. A média de idade desses homens, das 30 maiores empresas do mundo, é de 65 anos de idade. Você sabia que entre as 10 maiores igrejas americanas, com uma média de 10 a 25 mil membros, o seu pastor sênior, eles chamam de pastor sênior, que é como se fosse o pastor presidente, tem em média de 65 a 75 anos, pastor Nelson. Você sabia que os papas, eles têm uma média de idade de 65 a 75 anos? Quando eu vi aquela pesquisa, eu disse: oh glória, eu sou só um guri, estou recém começando.
Quem está só começando aqui, levante a mão. Não, irmão, levanta a mão aí e diga: eu estou só começando. Eu nem comecei a produzir o melhor de mim ainda. Eu nem comecei a dar o melhor de mim ainda. Eu nem comecei a fazer ainda a obra com a qual Deus me vocacionou. Eu nem comecei a virar a terra ainda para plantar. Eu vou começar a limpar essa lavoura. Eu vou começar a tirar os galhos. Eu vou começar a arrancar as pedras. Eu vou escolher a boa semente. Aleluia! E eu estou encerrando. Irmãos, quando vinham os Sambalates e Tobias na tua vida para te atrapalhar a fazer aquilo que Deus tem te vocacionado, e eles vierem com uma conversinha: não, larga disso, é bobagem, não perca tempo, sabe o que você tem que dizer para ele? Ei, Satanás, não me atrapalha não, eu não tenho tempo para você, eu estou ocupado numa grande obra, eu estou ocupado numa grande obra. Irmão, eu tenho uma última frase para dizer aqui para você nessa noite. Quando você colocar Deus como prioridade da sua vida, quando você começar a colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida, e para quem crê já vai levantando a mão para pegar aí, irmão, e guardar isso como promessa. Eu quero dizer para você, quando você começar a colocar Deus como prioridade na sua vida, quando você começar a colocar a obra de Deus como prioridade na sua vida, ei, meu irmão, já pega aí, levanta a sua mão. Deus vai cuidar o resto, Deus vai se encarregar do resto, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai se encarregar do teu sustento, Deus vai cuidar das tuas finanças, Deus vai cuidar dos teus filhos. Ei, meu irmão, só se preocupa em agradar a Deus. Salmo 37 diz: agrada o coração do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus vai atender você, então se preocupa em agradar a Ele. O que Deus tem para fazer através de você é grande e é urgente. Eu não sei se nós vamos chegar aos 35 anos. Enquanto Jesus não vir, irmãos, urge aquilo que Deus quer fazer com esta igreja. E para isso Deus conta com todos nós. Diga para o irmão próximo de você: Deus conta contigo, meu irmão. Deus conta contigo. Deixe as coisas que atrapalham, deixe as coisas que te seguram, e vamos trabalhar. Tem uma canção da nossa harpa que diz: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E aí diz o coro: trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é o que, irmãos? Meu desejo que nós possamos, Senhor, fazer isso brotar do nosso coração. Fique em pé nesse instante. Oh, Paizinho amado, o que está segurando você, meu irmão? O que está prendendo você de fazer algo para o Senhor? Você sabe, irmãos, que investimento não é o problema? Como assim, pastor? Não é, irmão, porque o Deus que você serve é o dono do ouro e da prata. Você sabe qual é o grande problema? E eu não falo aqui da chama viva, eu falo da igreja num contexto geral. Você sabe qual é o maior problema da igreja nos nossos dias? Isso não é uma queixa minha, é uma conversa geral de pastores. Quando eu converso com os pastores, parece que o disco é sempre o mesmo, engata a agulha e continua. Qual é, pastor? A ausência de obreiros. A falta de obreiros. De pessoas que digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, irmãos, Jesus, ele diz assim: vede os campos, estão brancos para a ceifa. E os ceifeiros, parece que Jesus estava vendo o tempo que nós estamos vivendo. Ele diz: rogai
os ceifeiros são pouco, rogai ao Senhor da ceifa que envie os ceifeiros. Deus está precisando de você, irmão. Deus está precisando da sua determinação como obreiro. Então eu quero convidar nesses 34 anos, irmãos, uma mensagem muito simples, mas que eu desejo que venha incendiar o teu coração, para que você nesse ano, porque para nós como Chama Viva, nós estamos apenas iniciando o ano. Dia 6 de setembro nós viramos o nosso calendário, é a nossa data natalina, e nós estamos apenas, diga para o irmão aí, estamos só começando o ano, irmão. Sabe qual é o desejo do meu coração, irmãos? Que ano que vem você chegue com 10 aqui pelo menos, e você venha dizendo aqui: os meus filhos espirituais, pastor, que esse ano Deus me deu alegria de gerar, que Deus me deu alegria de conceber. Eu quero apresentar os meus filhos espirituais. E quem sabe nos 35 anos, pastor Nelson, a gente não faça o maior batismo da nossa história. E quem sabe não vai ter que aumentar a igreja, né? Quem crê nisso, diga amém. Então põe a mão sobre o seu coração, eu quero orar com você nesse instante. Senhor Jesus, Senhor Jesus, aonde, Senhor, tu encontrares um coração disposto, um coração que tenha coragem de dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, usa-me, usa-me, Senhor. Mas pastor, o senhor não sabe as lutas, os problemas, as adversidades que eu estou enfrentando. Não, irmão, eu quero profetizar nessa noite que Deus vai estar entrando na tua vida e vai estar suprindo em você todas as tuas necessidades. Deus vai estar abençoando a sua casa, Deus vai estar abençoando a sua família, Deus vai estar cuidando do teu negócio, Deus vai estar cuidando do teu emprego, Deus vai estar cuidando do teu salário, Deus vai cuidar de você, irmão. Só diz para Ele: Senhor, eu estou aqui, usa-me, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, Senhor. Lembrei da canção, sou um milagre. Usa-me, Senhor. Diga para o Senhor aqui nessa noite: usa-me. Você tem coragem de dizer para o Senhor? Levante a tua mão e diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não, irmão, se você tem coragem, diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você tiver coragem, você for sincero, sabe o que Deus vai começar a fazer? Deus vai acabar abrindo para você ponto de pregação. Deus vai começar a abrir na sua vida um campo missionário. Deus vai começar a abrir na sua vida um campo para plantar uma igreja. Deus vai colocar sobre a tua responsabilidade um povo. Eu já quero profetizar: Deus já está preparando um povo para você cuidar. Deus já está preparando um povo para você pastorear. Deus já está preparando um povo para você alimentar. Deus está preparando um povo para você cuidar. O meu coração, aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, aleluia. Diga para o Senhor nessa noite: usa-me, Senhor. Quero profetizar na sua vida, meu irmão. Você vai ser um farol. As pessoas vão começar a olhar para você e vão começar a ser atraídas pela luz de Jesus na sua vida. Eles vão começar a ser atraídos pela luz de Jesus na sua vida. Aleluia. Receba a unção de Deus nessa noite. Receba a alegria do Espírito Santo nessa noite. Receba a capacitação do Espírito Santo nessa noite. Receba a
renovação do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sonda-me, Senhor. Diga para Ele: Tu me conheces, Senhor. Tu sabes os meus defeitos. Tu sabes as minhas falhas. Tu sabes as minhas iniquidades, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Diga para o Senhor: Senhor, eu me arrependo. Enche-me até Eu me arrependo, Senhor. Diga como Isaías: Senhor, eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de homens de impuros lábios. E eu quero profetizar que o Senhor vai mandar um anjo com uma tenaz, com uma brasa viva no altar. Vai tocar os teus lábios, vai te santificar, vai te purificar, vai te transformar. Recebe da parte de Deus nessa noite. Receba a alegria do Espírito Santo. Receba a purificação dos teus pecados e iniquidades. Em nome de Jesus. Receba de Deus nessa noite. Da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. É Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Eu sei que esse ano vai ser um ano de colheita. Vai ser um ano poderoso, Senhor. E nós vamos ver coisas poderosas acontecendo no meio da tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus aqui nessa noite?